Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Oh, vem assim como estás diante do Pai. Boa noite, graças e paz, igreja, tudo bem? A gente vai dar início a mais um culto hoje, tá? Então eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, a partir do versículo 18. Texto famoso, né? Você deve, se bobear, você sabe até de cor, tá? Mateus 28, vamos ler? 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Alguns chamam de a grande comissão, né? Eu vou chamar aqui da grande rede de proclamação do Evangelho. Jesus nos chamou para testemunhar, né,
acerca da vida dele, para falar do amor dele. Então, que hoje nós possamos sair desse culto com desejo de proclamar de uma forma mais forte a palavra de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, quero agradecer pelo culto dessa noite, agradecer pelo teu amor, agradecer pela transformação que o Senhor vem fazendo na minha vida. Eu quero, Pai, que as outras pessoas também mudem. Eu quero transformar a vida das pessoas a partir do Senhor. Então, Pai, me dá coragem, me dá força para pregar a tua palavra aonde eu estiver. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem que falar de Cristo. Nós temos que pregar a palavra de Jesus. E pensando nisso, eu quero indicar um livro, tá? Eu vou colocar aqui depois a capinha dele, tá? Para vocês verem. O nome do livro é uma indicação do pastor José Carlos, tá? Chama-se Um Guia Seguro para o Céu. E o que esse livro trata? Ele trata sobre essa nossa caminhada para o céu. E o legal é que ele vai trazer algumas características de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro cristão. E parece, né, segundo o livro, que muitas pessoas têm a capa de cristão, mas o coração está longe. Nós temos que amar Jesus e caminhar de forma segura. Tá? Então vale a pena ler esse livro. Tá? Você nunca ouviu falar, eu sugiro. E eu já vou encomendar o meu, viu, pastor José Carlos? Já vou encomendar o meu para ler e entender, né? Como caminhar com segurança e firmeza para o céu. Muito importante. Muito importante. Pensando em céu, pensando em caminho, pensando em proclamar, eu gostaria agora de declamar um salmo. É o Salmo de número 40. Salmo maravilhoso que fala justamente sobre a mudança de condição e a mudança de testemunho de vida. Então eu gostaria que você agora escuta esse salmo, reflete comigo, se concentra. Tá bom? Salmo 40. Diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. O Senhor, meu Deus, tu nos fizestes muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não se podem contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertar nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em oração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois as dificuldades me cercam. São tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me.
Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e os humilhados que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: ah, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam. Todos que amam a tua salvação, digam sempre: grande, grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação, ó Deus. Não te demores. Olha que salmo lindo. É um salmo que a gente tem que assumir quem nós somos. A gente tem que assumir quem nós somos, mas assumindo quem nós somos, nós também aprendemos quem é Deus. Esse ser maravilhoso que nos salvou, que nos dá alegria, que nos ajuda a resolver as questões difíceis da vida e que resolveu a questão mais difícil, nossa condição existencial. Bonito, né? Fala para as pessoas isso. Fala para as pessoas desse Deus maravilhoso. Fala que você não é perfeito, mas que o Deus que você serve é. Hoje é um dia muito especial. Hoje quem vai trazer a palavra é um pastor muito querido da nossa igreja, né? O pastor José Carlos. Eu quero fazer uma oração por ele. Vamos orar? Hora da palavra, vamos orar? Senhor Deus, abençoa a vida do pastor José Carlos. Que ele seja instrumento do Senhor essa noite. Que tudo que ele fale, Pai, venha ao encontro dos nossos corações e da nossa mente. Que tudo que ele fale, Pai, sirva para mudar-nos, transformar-nos, para que nós possamos, Pai, a partir daí pregar a Tua palavra de uma forma maravilhosa. Abençoa o pastor José Carlos. Usa-o, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o pastor José Carlos Bento e é uma alegria poder estar aqui podendo falar com você, meu irmão, da Igreja Cristã Evangélica do Jabaquara. Agradeço ao pastor Leonardo pelo convite e quero refletir por alguns minutos sobre o que a palavra de Deus tem a nos falar sobre um assunto interessante. Creio eu, muito interessante. Orei por isso, orei para que Deus pudesse iluminar a mente no sentido de trazer uma palavra dentro da realidade dos momentos em que estamos atravessando. E espero que Deus fale ao seu coração através de sua palavra. É a minha oração sincera. O primeiro texto que eu gostaria de destacar, e depois um paralelo a este, é o que está em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. E diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O outro texto que eu gostaria de ler também para os irmãos está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 9, 10 e 11. Versículos 9, 10 e 11. João 12, 9 a 11. Diz assim: Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali aonde? Em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Um pouco antes deste texto aqui do capítulo 12, no capítulo 11, nós lemos sobre como Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E soube uma numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele,
mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. E eu quero destacar aqui um termo, o termo que está no versículo 11, referindo-se a Lázaro, por causa dele. Por causa dele. Também um termo semelhante aparece aqui no versículo 9, falando sobre Jesus, que a multidão foi para lá não só por causa dele, de Jesus, mas também por causa de Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. É interessante. Curiosidade. A curiosidade estava atraindo as pessoas. E de alguma forma, isso estava trazendo para aquelas pessoas, para aquela multidão, uma expectativa que eles não aguardavam. Os religiosos da época, os sacerdotes, principais sacerdotes, já pensavam matar Jesus, mas agora acrescentaram à sua lista Lázaro, que já havia sido morto. Não assassinado, mas morrera. E, no entanto, o que nós encontramos aqui é de que uma multidão corre para ver Jesus, a fama de Jesus já havia se espalhado por todo lado, e uma grande multidão então corre para ver e ouvir Jesus, mas não só por causa dele, mas também por causa de Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. É interessante, não é? O que chama a atenção nossa aqui é o seguinte: eu estive pensando nessa semana um termo que é muito utilizado hoje em dia para esse pessoal da internet, acostumado a gravar vídeos, esse pessoal acostumado a manter e mandar mensagens pela internet o tempo todo, que já ganharam um nome, um termo chamado influencer. São os influenciadores. Ou seja, eles colocam as suas ideias, eles desenvolvem sua linha de pensamento, sua lógica própria, e procuram espalhar isso de alguma forma, impregnar a mente das pessoas que seguem os seus vídeos, os seus áudios, e no final são influenciados pelo seu ponto de vista. Esses influenciadores fazem, e assim são chamados, fazem esse trabalho no sentido de incutir na mente das pessoas suas ideias, seus pensamentos, suas formas de pensar, suas maneiras de concluir a respeito das coisas em geral, da vida, um determinado aspecto, uma relação que eles queiram de alguma forma trazer em evidência. Por isso eles são influenciadores. Eles acabam por influenciar as pessoas. Esses dois textos que nós lemos, em Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante, e aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 9 ao 11, nós vemos aqui características de influenciadores. Nós somos chamados, discípulos de Jesus, Igreja do Senhor Jesus Cristo, de influenciadores. É verdade. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Interessante esse texto. Ele afirma: vós sois sal da terra. Para entender o que Jesus está dizendo aqui, talvez a gente tenha que recordar um pouco de pelo menos duas utilidades pelos quais o sal era importante naquela época. Eles não tinham geladeira, eles não tinham recursos que nós temos hoje para a conservação dos alimentos. Então o sal era primordial na questão da conservação dos alimentos. Ou seja, ele tinha a propriedade de conservar, manter os alimentos fora de entrar naquele ciclo de putrefação, de apodrecimento, que a carne, por exemplo, entraria. Quando você vai preparar um churrasco, você corta a carne, compra a carne, corta a carne, a primeira coisa que você vai fazer no churrasco, se é para o dia seguinte, você então
mergulha essa carne lá no sal grosso, não é? E deixa ela guardada. Justamente para quê? Para que as moscas não cheguem, para que a carne não se deteriore. Então você usa ainda essa preservação da carne na utilização do sal. Isto era muito importante naquela época. Eles usavam o sal no sentido de preservar o alimento que se deterioraria, ficando sem nenhum tipo de proteção. E aqui Jesus chama os seus discípulos de sal. Vós sois o sal da terra. Você, eu, somos o sal da terra. A igreja de Jesus Cristo é sal da terra. Estamos aqui para preservar a terra, por incrível que pareça. É um papel interessante, não é? Nós estamos aqui no sentido de também trazermos essa preservação pela vida santa que Cristo compartilhou conosco, no momento em que nós cremos em Jesus, no momento em que nós entregamos nossa vida a Cristo. Nós fomos separados deste mundo. E separação é um termo que a Bíblia usa como santos. Nós fomos então feitos santos, separados do mundo, separados do pecado, e somos influenciadores do mundo. Ou deveríamos ser. A prova é que, se você ler em Gênesis, você vai encontrar diversas ocasiões em que a humanidade vinha se degradando, não é? Houve, por exemplo, o incêndio de Sodoma e Gomorra, devido à perversão naquelas duas cidades. Veio mais tarde o dilúvio com Noé, onde Deus eliminou toda a raça humana, exceto Noé e a sua família, porque a humanidade havia passado por um processo de degradação muito grande. E agora ele nos chama de sal da terra, de preservadores da terra. Ou seja, a nossa propriedade de preservação está no nosso testemunho de Cristo. Isso é ser um influencer, um influenciador. Você se torna um influenciador quando você se torna uma testemunha eficaz, ativa do Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se ele ficar sem gosto, como isso pode ser restaurado? Para nada mais presta, não presta. Portanto, você, como crente em Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, é também sal da terra. Você é um influencer. E você não precisa saber nada de internet, de vídeo, de gravação de vídeo na internet. Você não precisa estar fazendo selfies ou coisa parecida. Você não precisa estar ganhando audiência com isso através da internet. Mas você é uma testemunha, um influenciador pela sua vida nova, por este perfume que você exala da vida de Cristo na sua vida. A preservação era uma das propriedades. Outra também muito importante é de que o sal, ele trazia e dava sabor à alimentação, como hoje também nós usamos o sal para dar sabor à nossa alimentação. Não é nada agradável uma comida insossa ou sem sal. Essa é uma outra propriedade do sal, como Jesus utiliza aqui, vós sois sal da terra, ou seja, você e eu, como discípulos de Jesus, devemos dar sabor a essa vida, sabor a este mundo. Devemos dar o sabor através do nosso testemunho, saber que há uma vida melhor do que esta, há uma esperança viva em Cristo Jesus. Isso dá sabor. Isso permite que as pessoas conheçam do Evangelho e saibam que a vida ela pode ser muito melhor com Cristo, porque isso alimenta o fato da esperança que nós temos em Cristo. Uma outra coisa interessante também que Paulo menciona em uma de suas cartas a respeito desta influência, você como influenciador, eu como influenciador, pelo nosso testemunho cristão, nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz o seguinte: Segunda Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ou seja,
O aroma de uma comida devidamente temperada, e no caso aqui com o sal, ela se espalha e você se torna um influenciador. Quando uma pessoa passa por um lugar tendo usado um perfume, por exemplo, conhecido, e se você entra nesse corredor ou passa por aquele lugar, você sente o perfume, você sabe que aquela pessoa passou por ali, que ela chegou, não é? Então você sabe que uma vida temperada com sal, por assim dizer, quando Jesus compara que nós somos o sal da terra, isso significa que o nosso perfume, o nosso sabor e o nosso poder de preservação estão presentes. E nós devemos influenciar por causa disto. Deus espera que sejamos discípulos influenciadores da sociedade decaída em que vivemos, especialmente nesses momentos e dias de pandemia, nesses dias em que o vírus do coronavírus, o Covid-19, se espalhou por todo lugar. Deus espera que sejamos testemunhas do seu Evangelho, que continuemos a espalhar o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, por onde quer ou com quem quer que estejamos conversando, com quem quer que estejamos nos relacionando, mesmo através deste meio aqui, pela internet, ou seja, possamos compartilhar do amor de Cristo, da mudança que Cristo fez em nossa vida, e possamos tornar isto evidente na vida das pessoas. Então, o sal tinha essas propriedades importantes. Preservador, podemos preservar uma sociedade em que se tenha condições de viver, esse é o seu papel, o meu papel da igreja hoje. A igreja, ela serve como um preservador de uma sociedade que possa demonstrar um mínimo de justiça, o mínimo de honestidade, o mínimo de algo aceitável com que se viver. A igreja, você e eu, como discípulos de Jesus, devemos preservar também a propriedade de sermos ou de darmos a este mundo um melhor sabor, o prazer para se viver através de Cristo. E também, além disso, podemos aromatizar a terra com a mensagem do Evangelho e pelo nosso testemunho cristão, para que os outros vejam em nós aquilo que aqueles tantos viram em Lázaro, pelo que aconteceu na vida de Lázaro. E vejam, eles estavam lá por causa dele, e muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Isso é fundamental, para que os outros, ao verem o testemunho de Jesus em nossa vida, possam então sair crendo em Cristo Jesus e continuarem perfumando. Eu lembrei, agora me veio na mente o papel, por exemplo, da polinização ou polinização das abelhas. Quando elas pousam em uma determinada flor, o pólen fica preso a elas e elas saem e vão espalhando esse pólen por todo lugar e permitindo que mais dessas flores e do perfume dessa flor se espalhe. Então isso é importante para nós também. Então lembre sempre, vós sois o sal da terra, luz do mundo. Jesus também se refere aqui a uma figura interessante, luz do mundo. Somos luz do mundo. E ele diz ainda, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de um balde. Concorda comigo? Por isso que os bocais de lâmpada de onde nós estamos, na nossa casa, ficam bem em cima do teto, para que ilumine todo o ambiente onde nós estamos. Percebe como isso é importante? É a lógica, não é? Mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. E ele diz, assim como acontece com essa lâmpada que está no velador, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu e você, como discípulos de Jesus, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, temos como objetivo o de caminhar nessa direção, ao de espalharmos o aroma de Cristo por todo lugar, ao deixar esse mundo mais claro, em meio a tantas trevas, pelo nosso testemunho, visando com isso que Deus seja glorificado, o Pai seja glorificado pelas boas obras que praticamos.
Testemunhos aqui relacionado com boas obras, as vossas boas obras, para que os homens vejam as boas obras. Eles não vejam aquilo que escandalize, eles não vejam aquilo que não está condizente com o que nós confessamos com a boca. O que o mundo precisa ver é que se somos luz, se somos sal da terra, a nossa vida deve corresponder a essas propriedades, a uma vida santa, separada deste mundo, a uma vida entregue aos padrões de vida de Cristo Jesus. E isso é o que vai impactar a vida das pessoas. Isso foi o que impactou a vida daqueles judeus que foram e viram o que havia acontecido na vida do próprio Lázaro, e por causa dele muitos voltavam crendo em Jesus. É isso que vai acontecer. No momento em que você deixar com que esta vida nova e esse testemunho cristão exemplar possa se espalhar por todo lugar, seja por palavras, seja por atitudes, seja por seu comportamento, seja pela sua forma de viver, pela sua maneira de se expressar, pela sua maneira de se relacionar, mesmo hoje em dia, através à distância, através da internet e assim por diante, você possa influenciar essas pessoas e essas vidas. E Deus possa então alcançar esses corações e por causa de você encontrar, essas pessoas virem a encontrar a salvação em Cristo Jesus, poderem voltar para uma situação normal, sem pandemia, crendo em Jesus. Então grave isto: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, sal e luz, temperando a terra, dando sabor às vidas, dando sentido às vidas, e sendo luz, iluminando este mundo em meio a trevas, podendo trazer um pouco de luz que encaminha, dirige, mostra o caminho, conduz, indica por aquele caminho, assim como um avião quando vai pousar, ele tem aquelas luzes na pista que indicam aonde ele deve pousar. Você é a luz que indica onde as pessoas devem pousar em segurança na pessoa de Jesus. Isso é fundamental. Grave isso. E eu quero que você guarde, acima de tudo, que como testemunha, discípulo de Jesus, você é um influenciador. Não deixe de influenciar vidas. Aproveite esta oportunidade. O distanciamento social não é desculpa para que você não influencie, para que você não alcance outras pessoas pelo seu testemunho cristão. Demonstre pela sua vida que você é alguém diferente. Vamos orar? Eu quero compartilhar com você agora, neste momento, e convidá-lo para uma oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos revela a realidade de uma vida contigo, transformada, que causa impacto sobre aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, neste momento tão especial em que vivemos, que o Senhor nos use com Tuas testemunhas. Sejamos, Senhor Deus, influenciadores de outras vidas, para que muitos voltem crendo em Jesus, assim como foi com Lázaro, que por causa dele voltaram crendo em Jesus. Que por causa deste meu irmão e desta minha irmã, muitos voltem crendo em Jesus. Que o Senhor possa avivar a Tua igreja e por causa da Tua igreja possa conceder a muitos a salvação em Cristo Jesus. Faz a Tua obra, completa a Tua obra, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima semana. Seja um influenciador durante esta semana e veja quantos poderão se render a Cristo através da sua vida. Porque você é sal, você é luz do mundo, conforme Jesus diz em sua palavra. E você tem que estar em evidência neste sentido, pelo seu testemunho cristão. Deus o abençoe. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar
ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.